Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Creio que Deus vai falar aos nossos corações neste momento. Foi o texto que veio ao meu coração quando o pastor me deu a oportunidade, e eu quero rapidamente refletir com você nesses minutos que me foram dados. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12 apenas. A palavra do Senhor nos diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. Eu estava ali e o Senhor colocou esse texto no meu coração. No capítulo 23 de 2 Samuel, o escritor vai registrar as últimas palavras do rei Davi antes da sua morte. E logo em seguida ele faz questão de registrar a respeito dos 37 valentes que caminharam com Davi. Homens valentes que conheceram Davi no momento de aflição. Homens que também a palavra do Senhor vai nos relatar quando estavam ali na caverna de Adulão. Homens que eram homens endividados. Homens que não tinham valor para a sociedade. Homens que eram desprezados, mas quando começaram a andar junto ao rei, o rei Davi, foram transformados, e agora a Bíblia relata e os chama de homens valentes. E dentre esses 37 homens valentes relatados aqui, 3 vão se destacar, que é Josebe-Basebete, Eleazar e depois Samá. Mas eu quero falar nesta noite a respeito de Samá, porque o texto vai nos dizer que Samá tinha um pedaço de terra, e é isso que me chama a atenção no texto, que todos tinham seu pedaço de terra, e de repente o inimigo se levanta contra eles, e o inimigo vem marchando. O inimigo vem contra aquelas terras, querendo tomar posse daquilo que eles tinham. E o texto vai nos dizer que todos fugiram. Todos, quando escutaram o barulho do inimigo que se aproximava, fugiram. Todos nem sequer enfrentaram o inimigo. Antes mesmo do inimigo chegar, eles fugiram. E o Senhor me trouxe ao coração essa noite esta palavra, porque nós temos visto nesses últimos tempos pessoas que têm se comportado dessa forma, pessoas que nem sequer têm coragem de lutar, pessoas que têm desistido daquilo que recebeu como herança, pessoas que têm abandonado aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e nem sequer têm coragem de olhar o inimigo. A palavra não diz que eles enfrentaram o inimigo e quando viram que o inimigo era mais forte, eles fugiram, não. Eles apenas ouviram o barulho do inimigo. E Samá não ouviu esse barulho? O mesmo barulho que eles ouviram, Samá ouviu. O mesmo inimigo que vinha marchando contra eles, marchava contra Samá. O mesmo pedaço de terra que Samá possuía, aqueles outros homens também possuíam. Porém Samá entendia o valor que continha aquele pedaço de terra. O inimigo está marchando contra a terra de Samá. É um pedaço de terra, mas é de Samá. É pequeno, mas é de Samá. Só tem lentilhas. Para você entender, lentilha não é algo tão valioso assim, mas é um pedaço de terra de Samá.
E o inimigo vem contra aquele pedaço de terra. O inimigo vem marchando. E todos estão fugindo. Samá olha ao seu redor. E aquelas pessoas que podiam lhe dar algum auxílio naquele momento, estão fugindo. Estão desaparecendo. Mas Samá permanece firme. Samá não abandona o seu pedaço de terra, ainda que seja pequeno, essa terra é de Samá, ainda que o inimigo sejam muitos, Samá permanece. Ele diz: não, eu não vou abandonar o meu pedaço de terra, eu não vou fugir, eu não vou deixar para trás aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, aleluia. Samá teve coragem de olhar ao redor e dizer: todos estão fugindo. Se eu fugir não vai ficar feio, porque todos estão fugindo. É normal, é natural. Todos estão abandonando os seus pedaços de terra. Todos estão deixando para trás. Se eu fugir, eu vou ser apenas mais um no meio deles. Mas Samá não se comporta como todo mundo. Samá não se comporta como os demais. Não é porque todo mundo está fugindo, não é porque todo mundo está abandonando que Samá vai fugir também. Não é porque todo mundo está deixando para trás aquilo que tinha valor, que Samá vai deixar para trás aquilo que tinha valor para ele. Samá sabia o valor daquele pedaço de terra. Samá sabia o valor que teve para plantar, para regar, para trabalhar naquela terra, até que aquela terra viesse produzir lentilhas. Não foi do dia para a noite, foi um processo difícil. Quem sabe quando Samá assumiu aquela terra tinha muitas pedras. Era uma terra muitas vezes difícil de trabalhar, mas Samá não desistiu. Samá trabalhou naquela terra. Samá gastou o seu esforço para que aquela terra viesse produzir aquelas lentilhas que o texto está dizendo que aquele pedaço de terra, por mais que fosse pequeno, agora estava cheio de lentilhas. Samá olha para aquela terra e ele não vê apenas lentilhas, mas ele vê uma história de dedicação, uma história de conquista, uma história de esforços. Ele começa a olhar para trás, aleluia. Eu sinto que o Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Ele começa a olhar para trás e ele começa a lembrar agora de quando ele assumiu aquela terra, como ela era e como aquela terra estava hoje. E ele diz: não, eu não vou abandonar o meu pedaço de terra por causa desses inimigos. Eles podem até tentar tomar o meu pedaço de terra, mas eu vou lutar até a última força. Eu vou lutar enquanto eu tiver fôlego, aleluia. E Samá se posicionou no meio daquele pedaço de terra. Samá se colocou no meio. Quando todos fugiram, Samá se posiciona. Quando todos estavam com medo, Samá demonstra coragem. Quando todos abandonaram, Samá defende. Quando todos diziam não vale a pena, Samá dizia tem valor, é meu. O inimigo não vai tomar posse daquilo que é minha herança, daquilo que o Senhor entregou em minhas mãos, aleluia. Ei, meu Deus, quem sabe nesta noite tem alguém aqui que está pensando em fugir. Quem sabe nesta noite você chegou aqui neste lugar dizendo eu vou abandonar. Você nem sequer viu a cara do inimigo ainda. Você só escutou o barulho do inimigo, mas já está querendo fugir, já está querendo abandonar.
Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: você não vai abandonar, você não vai fugir, porque você não é covarde, você tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida. Então você vai se posicionar como Samá se posicionou, e você vai dizer: eu vou lutar, aleluia. Todos podem estar fugindo, mas eu vou ficar. Todo mundo está dizendo: abandona, mas eu digo: eu vou ficar. Todo mundo está dizendo: olha, o fulano abandonou e ele está bem. Aquele cicrano lá deixou para trás e agora ele está sendo feliz. Mas o Senhor está te dizendo: você não vai abandonar, você não vai deixar para trás, porque foi o Senhor que entregou em tuas mãos, aleluia. E Samá não apenas fica quando todos fogem, Samá não apenas se posiciona, mas Samá luta pelo seu pedaço de terra. Samá defende aquele pedaço de terra, porque não adianta você dizer: não, então eu entendi, eu vou ficar. Eu entendi, eu não vou abandonar, eu não vou embora, eu vou ficar. Mas fica e não luta, fica e não defende, fica e não se posiciona, fica e não faz nada. O Senhor está dizendo: você vai ficar, mas você vai se posicionar, e você vai lutar, porque o Senhor é quem te fortalece, aleluia. O Senhor é quem te capacita, o Senhor é quem te dá estratégia. O inimigo tem entrado em muitas casas, o inimigo tem entrado em muitas famílias, onde alguém decidiu ficar, mas não decidiu lutar, onde alguém decidiu ficar, mas não decidiu defender. Aquela terra, por conta própria, ela não podia se defender. A terra, ela não podia lutar contra os inimigos. Ela dependia de Samá. Samá é quem deveria defender aquela terra. E ele se posicionou, ele entendeu qual era o papel dele naquele momento. Era se posicionar, ou seja, ficar quando todos estão fugindo, se posicionar e lutar. Ele entendeu que aquela terra dependia dele. E quantos ainda não entenderam o seu papel? O inimigo está entrando, o inimigo está destruindo, o inimigo está acabando com o casamento, o inimigo está roubando os filhos, o inimigo está roubando as finanças, o inimigo está roubando a saúde. Mas alguém está dizendo: eu fico, mas eu não luto, eu fico, mas eu não me posiciono, eu fico, mas eu não faço nada. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: se levanta, já que você ficou, se posiciona e luta, porque grande será o livramento do Senhor na sua vida, aleluia. Aquilo que o Senhor te entregou pode parecer pequeno para você, mas o inimigo está de olho, o inimigo quer entrar e quer roubar. Eu me lembro agora, ainda estava vindo, como Deus é maravilhoso, eu estava vindo com a minha esposa agora, e eu estava conversando com ela no carro e lembrando de um episódio que aconteceu há alguns anos atrás, ou há pouco tempo atrás, eu não me recordo. Quando eu estava deitado, e sabe aquele momento em que você dorme, não dorme, e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrava um espírito que entrava no quarto da minha filha, e ele tentava sufocar ela. E eu via que ela se debatia e balançava as pernas. E eu abri os olhos naquele momento assustado. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? O sono era grande, eu levanto cedo para trabalhar. Mas eu falei: não, se o Senhor mostrou, eu vou me levantar. Se o Senhor mostrou, ela depende de mim. Sou eu que tenho que defender a minha casa, sou eu que tenho que defender a minha família. Se o inimigo está entrando aqui tentando atacar a minha filha, eu vou me levantar.
E eu me levantei e eu fui até o quarto dela para orar. E por incrível que pareça, quando eu cheguei na porta, ela estava do mesmo jeito que eu vi na visão, se debatendo. E quando eu coloquei a mão na sua cabeça e eu comecei a orar, ela se debateu mais. E de repente eu escutei um estralo grande na sala, algo terrível que me arrepiou. E eu abri a porta do quarto dela e saí. Quando eu saí, é como se fosse um facho de luz refletido em um moletom que eu havia comprado para ela. Irmãos, eu não sou aquela pessoa que fica colocando demônio em todas as coisas. Vocês conhecem muito bem a minha vida, a mensagem que eu prego. Mas naquela noite o Senhor me mostrou algo. E quando eu fui pegar aquele moletom que era dela, naquele moletom tinha uma coisa horrível, como se fosse um monstro. E eu fui procurar, estudar sobre aquilo, e era um demônio de um anime. E naquele momento eu comecei a repreender aquilo. E eu orei, eu batalhei durante aquela noite, e eu voltei para o quarto, a minha esposa se acordou, e eu falei com ela, olha, o diabo estava naquela blusa da Sara, e ele está tentando destruir a vida dela. Daí ela falou, mas ela gosta muito daquela blusa, ela queria tanto aquela blusa. E eu falei, meu Deus, o Senhor mostrou para mim. Se o Senhor realmente mostrou para mim, o Senhor vai mostrar para ela. O Senhor vai mostrar para ela, e amanhã eu vou falar com ela e ela vai entender. E no outro dia, quando eu fui conversar com ela, eu comecei a falar, e ela, pai, espera. E ela me contou do sonho que ela teve naquela noite, e ela disse, realmente é Deus, pai. Eu reconheço que é Deus que tem mostrado. E ela destruiu aquela blusa, e o Senhor efetuou um grande livramento dentro da nossa casa, porque alguém se posicionou, alguém entendeu que era momento de lutar pela sua casa, era momento de lutar pela sua família. E como Samar, como exemplo de um homem que lutou pelo seu pedaço de terra, o Senhor está nos chamando nesta noite a nos posicionar, aleluia, e lutar pelo nosso pedaço de terra, lutar pelo nosso pedaço, por mais que seja pequeno, por mais que pareça que não tem valor. O texto vai acabar dizendo, e o Senhor efetuou um grande livramento, aleluia. E se você nesta noite se posicionar e lutar pelo seu pedaço de terra, eu não sei qual é o seu pedaço de terra, talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua família, talvez seja o seu trabalho, mas se posicione, porque o Senhor tem um grande livramento para a sua vida nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.